Vamos lá, vamos continuar no nosso assunto. Vamos trazer agora Daniel Delabio, gestor da Exploritas, chegando aqui também para a nossa conversa. Daniel, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação da BMC News. Muito bom dia para você. Bom dia para vocês também. Muito bem, obrigada. Daniel, a gente está aqui, né, repercutindo várias questões que pesam muito para o mercado financeiro, questões políticas, enfim, um outro ponto muito também falado em relação às questões políticas são sobre empresas e possibilidades de privatizações, né? Isso foi falado muito no âmbito, né, em relação à Petrobras, as suas outras estatais, dependendo muito do governo que venceria as eleições, mas aqui no estado de São Paulo há uma grande expectativa sobre Sabesp, principalmente agora com a vitória, né, do governador eleito, do Tarcísio de Freitas, que já havia sinalizado ali uma vontade, né, se for realmente, vai ser feito um estudo, mas fala muito sobre a questão de Sabesp, de privatização. Queria entender um pouco mais, né, da sua visão em relação a Sabesp em si, se você acredita, né, é uma das pautas aí mais importantes aqui para o estado de São Paulo, em relação ao novo governo. Queria entender um pouquinho, você que você acompanha bastante o case, entender um pouquinho da sua visão para Sabesp neste novo governo de Tarcísio de Freitas. A gente, inclusive, reportou um bom resultado ontem, né? Então, o Sabesp veio com um resultado bom, é uma empresa redonda, redonda não, né? Quer dizer, uma empresa muito barata, né? E a gente montou essa tese de Sabesp antes do primeiro turno, né? E ela andou, né, em torno de R$ 45 reais. É um papel que está em quase R$ 60 hoje, né? E a gente acha que o papel privatizado, o papel para valer 80, 100 reais, até mais de 100 reais, né? Então, a ideia por trás da Sabesp, né? A Sabesp é um papel que, na mão estatal, na mão do Estado, ela sempre tradou a 0,7 vezes ativos, né? E a gente viu o Sabesp tradando aí em torno disso, né? Antes da eleição, né? E achando que, se tivesse algum movimento de privatização, você poderia tradear pelo menos uma vez, ou talvez até mais de uma vez, né? E como você tem alavancagem, né? Sair de 0,7 para uma vez, já é mais do que dobrar o tamanho do market cap da empresa, né? Então a gente gosta muito da ideia, a gente... É engraçado, eu estava pensando hoje, né? A gente está falando muito do governo federal, né? Eu não tenho escutado muito do Tarcísio, né? Como está a transição aqui, como está a equipe, né? Como está a conversa com o governador, né? Com o Garcia. Mas a gente enxerga que é um dos papéis, né? Que tem pouco risco, assim, de ter um risco grande, tem mais certeza de dar certo, né? Eu acho que é barata como está e pode ser algo relevante se tiver essa privatização indo para a mão privada, né? Acho que esse é um ponto muito importante também, né? Porque eu fiz questão até de falar com você sobre isso, porque a gente muitas vezes fica falando... Não, imagina, a gente fica falando muito também só do que depende do âmbito federal, mas essa questão da Sabesp é muito importante. Uma das questões, acho que me chamou muita atenção em relação quando o Tarcísio estava em campanha, ele falou que poderia, né, que no governo dele ele olharia com cuidado para uma eventual venda da Sabesp num modelo similar ao que aconteceu com a Eletrobras, né, ocorrido em junho, se eu não me engano. A empresa poderia acabar realizando ali uma oferta de ações e o estado de São Paulo não acompanharia, com isso o capital seria diluído e a fatia aí um pouco mais de 50% acabava caindo, perdendo então o controle. Você acha que essa poderia ser uma solução não abrupta, vamos dizer assim, né, que poderia ser acompanhada pela manutenção aí de uma golden share pelo Estado, ou não? Como que você vê exatamente, né, na prática a questão... A gente sabe que tem o direito de veto em algumas decisões estratégicas que seriam importantes, mas qual que seria, de repente, aí, daqui para frente, né, os próximos passos para viabilizar essa privatização da Sabesp? Eu acho que na campanha, né, você tinha um movimento muito grande de ganhar voto, né? Não tinha ganhar a Sabesp em si, né? A gente tem uma ideia, a Tarcísio acredita realmente que é muito ineficiente, que o Estado é ineficiente gerindo empresas, e que na mão privada faz todo sentido, né? Eu acho que você pode ser uma capitalização, perdendo o controle, ou você pode ser uma venda mesmo, né? Eu acho que a venda você poderia ter uma realização um pouco mais forte da ação, com as pessoas pagando até um pouco para cima o preço do Sabesp, né? Eu acho que, eu não sei, a transição, eu diria que o Dória e o Garcia já tinham um pouco do caminho andado, né? Feito algumas coisas lá para ver, caminhar um pouco no processo, né?
O Tarcísio vai ter que olhar de novo, né? Então talvez seja até um pouco mais lento. Mas a gente acredita que é questão de 9 meses, 12 meses aí, de ter uma coisa mais concreta e saindo, provavelmente, talvez uma venda, mas mesmo a capitalização não seria ruim, não. Um outro papel importante que eu sei que você acompanha também é Petrobras. A gente vê aí Petrobras muito também em torno de uma outra grande polêmica, né? Desde que os dividendos da Petrobras acabaram, né, sendo pedidos lá, o próprio TCU, o congelamento desses dividendos, é uma estatal, é um novo governo que realmente já sinaliza aí uma vontade de só usar essa geração de lucro para reinvestimentos, diminuir a forma de pagar aí da distribuição de dividendos com os demais acionistas. A gente sabe que agora, por exemplo, a Petrobras, ela também tem um impacto muito grande em relação a política de preços, né, colocada aí do governo de Michel Temer, que isso oscila muito conforme a valorização da commodity de fora. Lula já havia sinalizado que queria mudar a política de preços dentro da companhia, tirar essa paridade de preços, que na época dele não era dolarizada, então a gasolina era mais barata. Como que você olha para a Petrobras, né? Muitos investidores ficam muito receosos em relação a esse case. Eu queria entender um pouquinho da sua visão. A gente tem que olhar o que ela era, o que ela é e o que há de vir, né? Então, a Petrobras, ela era uma empresa que não ganhava dinheiro, né? Com problemas. Aí na gestão Temer teve uma mudança, ela melhorou muito, né? Foi uma empresa muito barata, gerando muito caixa, com venda de ativos, né? Muito mais eficiente. E o que há de vir é uma incógnita, né? A derivada, ela é pior. Quão pior ela é, né? Então, o trabalho do gestor, o trabalho do analista também é perguntar how bad is, né? Tipo, quão ruim o ruim é, né? E nessa questão, né, a gente pode, o que pode ser, qual que é o pior cenário para ela? Primeiro, o cenário mais básico, né? O cenário mais básico é ela não pagar tanto dividendo, né? O fato dela não pagar tanto dividendo, o que acontece? Pô, ela vai ter que reinvestir, porque ela está gerando, se ela continuar com os preços atuais, ela gera caixa. Eu acho que vai ser uma boa geração, um bom investimento, né? Um governo do PT, com indicação política, fazendo investimento. Será que vai ser um bom investimento? Então, tipo, um dos melhores cenários é um papel ruim, né? É um papel que não paga o dividendo, que reinveste capital e que vai ter talvez um ROI abaixo, um ROI que é abaixo do custo de capital. Então, uma distribuição de valor, né? O pior cenário é você começar, você pode ter movimentos aí de, o barril do petróleo andar, o dólar disparar, e a Petrobras tem que importar gasolina com prejuízo para vender para a população por segurar preço, né? Que é o que você vê, sei lá, acontecendo no México, talvez aconteceu um pouco, na Venezuela, né? Então, você pode olhar uma empresa hoje que gera, sei lá, 120, 130 bilhões de reais de lucro, cair para 100, para 80, para 50, para 20, né? Então, você pode ter dois processos, né? A geração de caixa investindo em projetos menos rentáveis, você tem uma geração de caixa um pouco menor, né? Então, a gente acha que esse cenário, ele é muito difícil, né? Ele é muito difícil, a gente prefere ter mais clareza, né? Se a Petrobras cai para 15 reais, para 12 reais, né? Pode fazer algum sentido? Talvez, né? Talvez faça algum sentido, né? Você vai para a Argentina, né? A YPF lá chegou a valer $70, $70 foi para $4, né? E ainda assim não ficou barata, né? Então, a capacidade de distribuição de valor é muito grande. Então, essa dicotomia de preço e a dinâmica de valor é difícil. A gente enxerga muito bem o preço, a gente enxerga a piora, mas o leque de pioras ele é muito grande, né? Então, tem muito espaço para ser muito ruim, né? Então, a gente prefere não ter. A gente foi para a eleição para primeiro turno, segundo turno, sem ter Petrobras, né? Eu acho que foi bom para a gente, aliás, o fundo, né? Você olha esse mês aqui, o fundo está super bem no ano, né? E o fato foi talvez navegar um pouco esse primeiro semestre, primeiros 9 meses da Petrobras, onde, olha, vai ter uma eleição, vamos gerar o caixa, vamos distribuir o máximo, né? Então a gente viu essa geração de caixa, a gente viu esse pagamento de dividendo, pôs esse dinheiro no bolso e a gente decidiu sair, né, de Petrobras para não correr um pouco esse risco eleitoral com ela na carteira, né? Então isso também é uma parte, isso com o Sabesp também, que foi super bem, né? É parte do que a gente tem ganhado, sido muito exitoso nesse ano.
para a gente encerrar, não sei exatamente se você acompanha esse case, mas tem uma pergunta aqui no nosso chat do Ellerson Santos. Ele está perguntando se você acha que agora, né, com o Tarcísio aqui em São Paulo, há a possibilidade de sair a privatização do Porto de Santos. Não tenho acompanhado tão de perto, né? Que acompanha aqui é o Marcato, né? Não sei. Não sei se pode sair ou não. Mas de possibilidade, né? O Tarcísio é um cara que gosta de PPP, parceria, licitar, vender. É um cara bom para isso, né? Então, e quer atrair investimentos também, né? Quer mostrar bom governo. Eu acho que tem uma vitrine aqui tanto para ele, para o Zema, né? Para o Leite lá no Sul, né? É uma vitrine muito boa para o ano que vem, né? Para 4 anos, né? Sei lá se ele vai concorrer de novo ou não, mas a gente acha que tem de tudo um bom governo. E um bom governo, né? O que for possível trazer dinheiro de terceiros, iniciativa privada, né? Para melhorar o seu governo, a sua infraestrutura, né? Consumo, investimento, gera trabalho, gera emprego, né? Faz todo sentido, entendeu? Tá certo, Daniel. Obrigada, quero agradecer, sempre é um prazer. Grande Daniel Delabio, gestor da Exploritas. Obrigada pelo seu tempo, pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui na nossa casa.